Olá pessoal, tudo certo com vocês? Na meditação de hoje, nós vamos refletir sobre a emoção que mais paralisa qualquer ser humano, que é o medo. Existem diversos tipos de medo, mas basicamente eles são gerados ou por algum trauma, ou pelo receio do desconhecido, ou por razões ocultas. No caso dos traumas, eles surgem quando você vivencia algo ruim, quer evitar que aquilo ocorra de novo e cria uma espécie de mecanismo de defesa, onde basta que surja a menor possibilidade daquilo ocorrer novamente e essa sensação de medo o protege ou a protege de certa forma, evitando que você vá adiante e vivencie aquilo novamente. No caso do medo do desconhecido, ele já teria mais a ver com a insegurança, pois quando nunca fizemos ou vivenciamos algo, temos medo de errar, de pagar mico ou de falhar. É por isso que na adolescência muitos de nós sentiram medo, por exemplo, do primeiro beijo, da primeira relação sexual e de tantas outras primeiras vezes que vivenciamos na vida. E no caso dos medos ocultos, muita gente considera que são medos infundados, sem uma explicação razoável. Sabe quando você tem medo, por exemplo, de um bicho que nunca fez nada para você e não representa nenhum perigo real para sua vida? Este poderia ser visto como um medo oculto. Mas na minha visão, eles surgem de vivências que nós tivemos em vidas passadas. Dessa forma, as vivências dessa vida, que são as mais recentes, são guardadas em uma espécie de memória mais rasa, fácil de ser acessada, enquanto as memórias de vidas passadas ficam em um reservatório mais profundo, de acesso mais complicado. No entanto, não é impossível acessar essas memórias mais profundas de outras vidas. Quando sentimos aquela sensação de déjà vu, ou seja, aquela coisa tipo, acho que eu já tive aqui, ou acho que eu já vivenciei isso, mesmo quando é a primeira vez que vivenciamos ou visitamos aquele lugar, provavelmente nós estamos nos conectando com algo de outras vidas. A familiaridade vem de outras vidas, na minha opinião, claro, respeito quem discorda disso. Bom, de qualquer forma, o medo tem intensidades bem distintas e cada pessoa o sente de formas diferentes. A forma mais branda e amena de medo poderia ser traduzida como receio, uma desconfiança ou um excesso de cautela. E esse nível de medo é o mais comum em pessoas inseguras. Existem também os medos médios, gerados por experiências racionais, e os medos incontroláveis, que são aqueles que tiram a gente do equilíbrio totalmente, ou seja, situações e coisas que geram pânico, paura ou pavor. Vamos dar início à meditação de hoje com você se colocando na posição mais confortável possível. Se quiser, faça o trabalho de hoje sentado e com um caderno, lápis ou caneta na sua frente, pois pode ser que você sinta a necessidade de escrever algo. Nessa meditação, nós vamos acessar, acolher e transmutar algum dos seus medos, tá certo? Não se julgue, não se ridicularize, não se cobre demais e lembre-se que o medo pode ser gerado por razões racionais ou não. Portanto, deixe o seu sentir fluir. Comece a relaxar, respirar profundamente e comece a trazer à mente seus maiores medos. Pode ser medo de coisas palpáveis, tipo medo de cachorro, de rato, medo de barata, ou medo de certas situações, tipo medo de falar em público, de abordar alguém que você tem interesse, de ser assaltado, não importa. Traga todos esses medos à mente e tente dar uma nota para eles de 1 a 10, sendo 1 pouquíssimo medo e 10 um pavor total. Visualize agora as vivências que você teve que geraram esses medos. Por exemplo, se você tem medo de barata,
Vivencie alguma situação mais recente onde você teve esse contato com uma barata. E agora reflita, quantos desses medos realmente atrapalham a sua vida? Eu digo isso porque se você tem medo de rato, por exemplo, mas raramente cruza com um, esse não é um medo que te atrapalhe, concorda? Mas se você tem medo de falar em público e sua carreira exige isso de você, aí sim, esse é um medo que deve ser trabalhado. E agora, escreva ou mentalize tudo o que você poderia fazer para amenizar os seus maiores medos. Desde o medo mais besta, um medo que te atrapalhe muito, mas enfim, o foco aqui são os medos que te atrapalham mais, que te paralisam mais. O que você poderia fazer para amenizar esses medos? Algum curso? Alguma terapia? Hipnose? Não importa, escreva seguindo o seu sentir as formas que você imagina que poderiam amenizar esses medos e comece a pensar na possibilidade de acessar essas alternativas, porque ninguém merece ser travado pelo medo. O medo paralisa, faz a gente empacar na vida. E para muita gente, ele acaba servindo meio de desculpa para tudo. Isso porque uma pessoa pode disfarçar o medo dizendo que ela não gosta de fazer aquilo. Pessoal, essa é uma reflexão que tem o intento de amenizar seus medos. Por isso, reflita e tente buscar alternativas, sem julgamentos ou receios. Afinal, não existe ninguém que não tenha medo de alguma coisa. Como eu mesmo já disse, hoje o medo é um mecanismo de defesa e gera reações diferentes de pessoa para pessoa. Algumas pessoas ficam acuadas quando sentem medo, se escondem, ficam quietas, paralisadas e sem ação. Outras pessoas fogem, outras recorrem ao humor, ao sarcasmo, algumas retrucam, sendo grosseiras, e outras têm reações inimagináveis. É isso que faz uma pessoa reagir, por exemplo, a um assalto. A pessoa sai na mão, sai brigando com alguém que ela sente que está ameaçando de alguma forma, né? Isso que faz a pessoa ter qualquer tipo de reação destemperada. Agora reflita novamente sobre os seus maiores medos e aí você escreve ou responde mentalmente. O que você imagina que seriam suas reações diante de cada um dos medos que você sente? Você ficaria acuado ou acuada? Você fugiria? Você disfarçaria, recorreria ao humor, sarcasmo? Você retrucaria sendo grosseiro, grosseira? Ou você acha que as suas reações seriam inesperadas? Tipo, nossa, não faço ideia de como eu reagiria. Agora, como o foco dessa semana é amenizar um pouco desse clima pesado de pandemia, de isolamento, vamos pensar nos medos gerados pelo Covid. Obviamente, existem medos mais evidentes, como o medo de morrer, de perder entes queridos, medo de adoecer, de perder o emprego, ficar numa situação financeira complicada. E existem também medos mais infundados, do tipo do tempo que isso vai durar, medo do quanto nossa vida poderá mudar depois disso, medo de alguma forma ter que recomeçar do zero. Bom, escreva ou responda mentalmente em relação ao corona, o que mais te gera medo? Pode mentalizar de 1 a 5 tipos de medo, 1 a 5 possibilidades de medo. Agora, procure refletir. Você percebe que boa parte desses medos a gente não tem como controlar, outros a gente deve fazer a nossa parte, como eu tenho falado nas meditações dessa semana, mas que boa parte desses medos tem a ver com alguma incerteza em relação ao futuro. Nós sabemos que esse é um cenário que já gerou uma série de vidas perdidas, empresas falidas e empregos perdidos. Mas mesmo que você tenha sido diretamente afetado ou afetada, perdendo entes queridos,
se a sua empresa faliu, se você perdeu o emprego, o que você pode fazer a partir de agora? É seguir adiante, não tem outra alternativa. Você vai ficar paralisado? Se você escolher ficar paralisado, é sinal que você se entregou ao medo. O medo te acorrentou e você não está fazendo nada para sair dessa situação. E agora vamos pensar sob outro prisma. Todos os dias pessoas morrem, perdem entes queridos, pessoas sofrem, passam pelas mais variadas adversidades, desde um assalto, o carro bate, sei lá, queima um eletrodoméstico em casa, não importa a intensidade. Tudo isso faz parte da vida. Ninguém passa a vida inteira sem ter um problema, sem ter um sofrimento. Não estou dizendo aqui que viver seja vivenciar só coisas ruins, mas o que eu quero dizer é que tudo isso faz parte da vida, assim como faz parte da vida seguir adiante. É isso que faz com que a gente saia das adversidades, dos problemas e mude a nossa sintonia, acessando de repente momentos alegres, conquistas, tudo isso. Então, vamos nos concentrar no presente, no hoje, que é a única coisa que a gente tem. Mesmo que você esteja se sentindo de saco cheio desse isolamento, tenha um pouco mais de paciência, pois tudo vai passar. Não importa se vai demorar um dia, uma semana, um mês, 2 meses, não importa, a gente continua tendo só hoje. Não se atenha a imaginar como vai ser esse novo presente que todo mundo fala. Atenha-se a se cuidar para fazer parte desse novo presente. E se você quiser um conselho bacana que serviu muito para mim, caso você esteja com a sua mente repleta de pensamentos negativos, ocupe sua mente de outras formas. Faça uma agenda detalhada de cada um dos seus dias. Segunda-feira, eu vou fazer isso por 1 hora, eu vou fazer isso por 1h30, tal. E procura seguir essa agenda, do mesmo jeito que a gente tinha uma agenda na escola, na faculdade. Coloca a sua agenda, vou acordar tal horas, vou fazer atividade física, vou caminhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E procura edificar o seu tempo. Então, se você tiver um tempo X para trabalhar, ok, mas o restante do tempo, escolha uma série para maratonar, faça uma lista de filmes que você queira ver, estude, faça atividades físicas e, lógico, pratique as nossas meditações sempre que possível. Para finalizar, ao invés de se conectar com o medo, conecte-se com a alegria. Transporte-se para cenários e situações que você curta vivenciar. Visualize-se em uma praia, um campo, uma cachoeira, confraternizando com a sua família, com seus amigos. E ao invés de se conectar com o que você pode perder, conecte-se com o que você já conquistou, com aquilo que você já tem. Sinta gratidão por isso. E pense que existe uma vida inteira pela frente para novas conquistas. O medo faz parte da realidade de todo ser vivo. E ele é responsável pela paralisação que leva um bicho a ser abatido pelo seu predador. Por outro lado, o medo em outros bichos pode gerar um acúmulo de forças além do normal, e esse acúmulo de forças faz com que esse bicho escape até mesmo do pior dos predadores. O que você escolhe? Ficar parado e ser abatido, ou acumular suas forças e sair ileso disso tudo? Eu escolho a segunda opção. E espero sinceramente que vocês também escolham. Para concluir a meditação de hoje, eu deixo aqui mais um mantra para você repetir sempre que se sentir paralisado ou paralisada, amedrontado ou amedrontada. Mas principalmente que você queira verdadeiramente sair dessa situação. Então, o mantra é o seguinte: se eu quero, eu posso. Se eu posso, eu faço. Se eu faço, eu conquisto. Se eu quero, eu posso. Se eu posso, eu faço. E se eu faço, eu conquisto.
Pode variar um pouco, se você quiser. Então, se eu quero tananã, eu posso fazer isso. Se eu posso fazer isso, eu vou lá e vou fazer. E no momento que eu decido fazer, eu vou conquistar. O importante é você se conectar com essa sequência. Eu quero, eu posso, eu faço, eu conquisto. Tá certo? Então é isso, pessoal. Um ótimo dia a todos vocês.